Leitura devocional nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Atos, capítulo de número 10, versículos de número 38 ao 43. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, aleluia, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse discurso de Pedro, ele foi feito na casa de Cornélio. Quando Deus mostrou a Pedro aquela visão, aquele lençol com os animais, e que Dante já tinha também falado com Cornélio, através do anjo que enviara para conversar com ele, pediu que Cornélio levasse, mandasse chamar a Pedro, pois Pedro lhe iria ensinar mais devidamente o caminho. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, ele começa a fazer esse discurso, mostrando a Cornélio, que era centurião romano, a toda a sua família e também aos seus amigos, quem verdadeiramente era Jesus. E que só através de Jesus é que ele encontraria a verdadeira paz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É bom lembrar que Cornélio era um homem que tinha a aprovação de Deus. Era um homem que Deus elogiou por ser temente, porque orava, porque dava esmolas, e a sua oração subiu aos céus. As suas esmolas estavam em memorial diante de Deus. Para nós aqui na terra, já era o suficiente. Ou não era? Fosse aqui na terra, era o suficiente. É um homem que dá esmolas, um homem que ora, um homem que é temente a Deus, é um homem que certamente ele tem a salvação. Mas Cornélio, ele praticava todas essas coisas, mas precisava conhecer, aleluia, o verdadeiro meio para se salvar, para encontrar a verdadeira paz com Deus, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No versículo número 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, ele apresenta Jesus como Jesus de Nazaré. Como um homem humilde, como um homem que nasceu numa cidade desprezada. Então, sendo assim, ele apresenta na casa de Cornélio Jesus como uma pessoa desprezada, porque não veio do meio lá da corte, não teve berço de ouro, não nasceu em Jerusalém, aleluia, mas ele viveu o seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele habitou na cidade de Nazaré, que era uma cidade que não era muito conhecida, mas através desse Jesus maravilhoso, Nazaré se tornou uma cidade conhecida, porque ele habitou nela. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando Jesus habita
em um lugar, aquele lugar se torna conhecido. Certa feita alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aleluia. Não veio uma coisa boa, veio uma coisa ótima. Veio um Jesus maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor. Veio o Rei dos Judeus, aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. Ainda que ele não nasceu lá, mas recebeu. E sempre se distinguia uma pessoa pelo lugar, né? Aqui a gente tem esse negócio, né? Aqui mesmo em São José do Campestre. A Maria fulana de tal da Paraíba. Já sabe que é aquela que mora lá no bairro da Paraíba. Ou é aquele que mora lá no bairro da Paraíba. Era essa referência que fazia a respeito de Jesus. Jesus de Nazaré, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Esse homem humilde, que morou nessa cidade humilde, que não tinha nenhum ilustre até aquele tempo, glória seja dado o nome do Senhor. Foi esse que Deus escolheu para trazer a paz. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. Ele prossegue dizendo: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, ou seja, poder, o qual andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele era, esse Jesus de Nazaré, era ungido por Deus. Meus irmãos, uma pessoa ungida é uma pessoa autorizada para fazer algo. E não é autorizada por qualquer pessoa, não. É autorizada por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus autorizou a Jesus de Nazaré, ungindo ele, né? Aleluia. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Aleluia. E ele, na virtude, na autoridade, no poder que Deus lhe deu, aleluia, Jesus começou a fazer maravilha no meio do povo. Glória seja dada o nome do Senhor. E o texto diz: fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Ele fazia o bem e libertava as pessoas oprimidas por Satanás. Olha, uma pessoa oprimida pelo diabo, não tem médico que cure, que liberte ele. Não tem psicólogo que liberte. Não tem psiquiatra que possa libertar ele. Só Jesus de Nazaré, ungido por Deus, louvado seja o nome do Senhor, pode trazer a paz para a vida de uma pessoa que é oprimida pelo diabo. Aleluia. O próprio Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ser livre da opressão do diabo? Quer ser livre para viver a vida de paz, aleluia, de sossego? Bendito seja o nome do Senhor. Espiritualmente, Jesus foi ungido para fazer isso. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fazendo bem, aleluia, e curando a todos os oprimidos do diabo. O médico pode até curar, mas tem doença que o médico diz: não tem mais jeito, leve para casa, ele tem tantos dias, ela tem tantos dias. Mas é como foi dito aqui, a última palavra não é do médico. A última palavra não é morte. A última palavra é a do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vimos nas Escrituras que mesmo pessoas que já estavam mortas, que a palavra no final parecia ser morte, porque já estavam mortas, não tinha mais nem o que fazer. Mas essas pessoas tiveram a felicidade, aleluia, de encontrar-se com Jesus até na hora do enterro, e Jesus, aleluia, trazer de volta a vida. Glória seja dada o nome do Senhor. E por que não dizer a respeito
de Lázaro. 4 dias. Quando Jesus quer glorificar o seu nome na vida de uma pessoa, irmãos, ele pode estar com 4 dias de morto, não tem problema, pode estar cheirando mal, mas se Jesus decidir, aleluia, glorificar o seu nome na vida de uma pessoa, ele faz com que o defunto fedendo, que não presta mais para nada, tenha vida, aleluia, volte à vida e possa glorificar a Deus aqui na terra. Glória seja dada o nome de Jesus. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. E ele continua aqui dizendo, versículo 38. Porque Deus era com ele. Deus era com Jesus. Aliás, para ser mais preciso, Deus estava encarnado nele. Aleluia. Ele mesmo, em forma humana, mas não perdeu, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a sua essência como Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra que a morte nada é diante dele. Ele mostra que diante dele a enfermidade nada é. Que diante dele a sorte do inferno, a opressão infernal nada é. Porque quando ele manda, assim acontece. Glória seja dado o nome de Jesus. Até a tempestade, até a natureza lhe obedece. Aleluia. Um dia ele falou com o mar, falou com o vento. Eita glória. Alguém poderia até dizer assim, eu acho que hoje ele não amanheceu dentro da cabeça não. Falando com a natureza, mas logo entenderam que até a natureza obedece a sua voz. Aleluia. Aquietou o mar, fez com que o vento deixasse soprar e se fez logo bonança. Aleluia. Porque até a natureza lhe obedece. Glória seja dado o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele um dia deu ordem, o Deus Todo-Poderoso um dia deu ordem ao mar para se abrir, ele se abriu. Soprou um vento tão forte que abriu o mar vermelho em 2 bandas. Outro dia não abriu o mar, mas andou por cima dele. Eita glória. A natureza lhe obedece. Glória seja dado o nome de Jesus. Você adora esse Deus. Você serve a este Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A esse Deus, aleluia, que é conhecido como Jesus de Nazaré. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 39, e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando no madeiro. Pedro não estava falando aqui de uma coisa que ele ouviu falar, que alguém contou. Ele não estava falando de uma coisa que ele leu num livro, que ele tinha visto um vídeo. Não, ele estava falando de uma coisa, ou de uma pessoa, melhor dizendo, que ele viveu com ele. Nas horas mais difíceis da vida de Jesus, Pedro estava presente. Até no dia em que ele negou Jesus, uma hora dificílima, mas ele estava presente, ele estava vendo, ele testemunhou. Ele viu o que Jesus fez quando Jesus andava, aleluia, aqui na terra, na Judéia, em Jerusalém. Ele presenciou, ele pôde ver um dia a glória de Deus se manifestar lá no Monte Tabor. Ele estava presente, viu Jesus se resplandecer de uma maneira que ele ficou tão maravilhado, que não queria sair nem dali mais. Aleluia. Então ele era testemunha. Não era uma pessoa que ouviu uma história por aí na esquina. Hoje nós estamos fadados a isso. As pessoas querem conhecer sobre a salvação através de uma história que é contada ali na esquina, que alguém passou para não ser que mais lá, contou que era assim, não é desse jeito aí não.
as Escrituras foram escritas exatamente que através dela a gente possa conhecer a verdade, a palavra de Deus, o ensinamento para o céu e termos a certeza, aleluia, que quem escreveu testemunhou, aleluia, foi testemunha ocular, não somente testemunha, mas desfrutou, aleluia, da salvação e pode testificar para todos aqueles que ouvem. Glória a Deus. Aleluia. Agora, apesar dele ter feito todas essas coisas, veja como o homem é. Jesus veio lá de uma cidade desprezada, morou lá, ficou conhecido como Jesus de Nazaré. Mas quando ele começa a despontar, que Pedro diz que ele fez o bem, curando o povo, libertando ele da opressão do diabo, apesar dele fazer essas coisas maravilhosas, o que foi que fizeram com ele? Pedro diz que o mataram, pendurado no madeiro. Não diz que mataram assim, de outra forma, não. Ele faz questão de dizer que mataram ele pendurando no madeiro. Aí onde é que está toda a centralidade do Evangelho. Aí onde está o segredo da vida, do perdão, da justificação do homem diante de Deus. Porque ele não morreu de qualquer maneira. Não mataram ele à espada, como mataram o próprio Pedro, ou melhor, a Tiago, como mataram alguns dos apóstolos. Não, Senhor. Mataram pendurando no madeiro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para se cumprir o que Davi tinha profetizado lá no Salmo 22. A descrição de Jesus lá na cruz do Calvário. Podia-se contar os seus ossos. Ele estava ali sofrendo de uma maneira terrível e foi pendurado no madeiro porque foi condenado, porque ele foi tido como uma pessoa que não merecia morrer, viver nesta terra, porque ele foi tido como uma pessoa que não precisava mais alongar os seus dias aqui, era necessário ceifar sua vida, e a maneira de condenar, pela qual ele foi condenado, era a pior maneira de uma pessoa morrer, de pagar pelos seus erros, era morrendo lá na cruz do Calvário. Aleluia. Foi esse o resultado, ou foi esse o reconhecimento do povo de Israel. Em vez de reconhecer o Messias, o ungido de Deus, Jesus Cristo, que fez bem ao povo, libertando da opressão do diabo, o mataram. Israel crucificou o Messias e pensou que com isso ia resolver a questão. Esse homem que era desprezível, que veio em lugar desprezível também, ele quis aqui crescer, quis aqui tomar o espaço que é nosso dentro de Israel, mas agora acabou, é o fim. Ele não vai poder mais aqui de maneira nenhuma fazer bem a ninguém, nem ensinar o que ele ensina, nem tampouco libertar os oprimidos do diabo. Não, Senhor, ele agora vai ser resumido à sepultura. Aleluia, Deus. Oh Deus eterno e santo, bendito seja o nome do Senhor. Mas não pode ser que o versículo número 40 ele diz assim, Pedro diz: a este que vocês mataram, a quem Israel matou, a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e o fez se manifestar. Que coisa! Acabou, até os discípulos pensaram, acabou, não tem mais jeito. Mas a este Jesus que mataram e crucificaram, Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor, porque ele não ressuscitou, mas se manifestou. Apareceu por espaço de 40 dias aos discípulos
mostrando que estava vivo, louvado seja o nome do Senhor, que não estava morto, para que os discípulos tivessem a certeza inabalável que não era uma visão, não era uma alma, não, Senhor, não era uma alma que estava aparecendo, mas era o próprio Jesus de Nazaré, aleluia, ressuscitado do corpo, aleluia, não mais um corpo que ia passar pela morte, mas um corpo, aleluia, que ia viver eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele, depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia. É um privilégio crer, como diz as Escrituras, em Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, não apareceu aos incrédulos, não. Não, Senhor. Quando Jesus ressuscitou, Ele não apareceu. Pedro disse, olha, apareceu, não apareceu a todo mundo, não. Apareceu a quem? Ele diz aqui no texto. Não a todo o povo, mas as testemunhas que dantes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com Ele. Ao círculo íntimo. Jesus tem um círculo íntimo de pessoas. E que círculo íntimo é esse? São aqueles que andam com Ele, são aqueles que creem nele, são aqueles que creem na sua palavra, são aqueles que creem que Ele é poderoso para salvar, são aqueles que creem exatamente que Jesus ressuscitou e está vivo, não está mais na cruz do Calvário, mas Ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Você pode participar desse círculo íntimo de Jesus, porque Ele não apareceu a todo o povo. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Versículo 42. E nos mandou pregar o povo e testificar que Ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E nos mandou pregar ao povo. A igreja do Senhor, assim como os apóstolos daquela época, Deus chamou e mandou pregar o evangelho ao povo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para quê? Para testificar que Ele é que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Há uma coisa que nós precisamos aprender. Jesus, Ele é amor. Jesus, Ele hoje é advogado. Hoje, Ele é aquela pessoa que está diante de Deus, intercedendo por nós. Jesus, hoje, Ele está sem medir esforços, procurando salvar a humanidade, fazer com que a humanidade creia no seu nome, e para isso mandou que a igreja pregasse a Jesus, que é o que foi constituído por Deus, aleluia, juiz. Ele agora não é juiz, Ele ainda não está julgando a terra, Ele ainda não está julgando no sentido geral aos pecadores. Por isso que ainda há chance para as pessoas, antes que venha o juízo final, antes que esse juiz dos vivos e dos mortos se sente para julgar a humanidade. Você, eu, todos nós temos a esperança. Ele agora é Salvador. Ele está esperando por você. Ele está, aleluia, fazendo com que você ouça a mensagem de Deus e possa se arrepender dos seus pecados, a deixar o pecado, seguir a Jesus e receber perdão e vida eterna. Essa mensagem, especialmente nos dias de hoje, não é bem aceita. Falar em arrependimento dos pecados é uma mensagem que para essa geração do século 21 é uma coisa
que não entra na minha cabeça, nem no meu coração, diz as pessoas. Vocês procuram deixar as pessoas ruins, se sentindo mal, que são pecadores. Você está enganado, você está enganada, minha pessoa. De maneira nenhuma. Não somos nós. Sabe quem está fazendo isso? É o Espírito Santo de Deus. Jesus disse, quando Ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando alguém prega a palavra de Deus, que o Espírito Santo começa a trabalhar e a pessoa começa a sentir-se realmente que não está de acordo com a vontade de Deus, não está fazendo a vontade de Deus, ela está sendo tocada pelo Espírito Santo para que ela se arrependa dos seus pecados, ela corra para Jesus para receber perdão e vida eterna. É essa a mensagem do Evangelho. Glória, glória. Evangelho sem arrependimento não é Evangelho. Evangelho sem cruz, sem morte de Jesus Cristo, não é Evangelho. Glória seja dada ao nome do Senhor. Esse Evangelho, você imagine o ambiente na casa de Pedro, ou melhor, de Cornélio, era um ambiente favorável. Era um ambiente, não era a casa de uma prostituta, não era a casa de um ladrão, não era a casa de uma pessoa que era assim tida como os publicanos e pecadores daquela época. A casa de Cornélio era uma casa de um homem respeitoso, mas mesmo assim Pedro prega que é necessário arrepender-se. Aleluia. Mesmo assim Pedro mostra que só tem uma maneira do homem se justificar diante de Deus, mostrando quem é Jesus de Nazaré. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele encerra com o capítulo, ou o versículo 43, aliás, eu quero encerrar com o versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia. Ninguém vai ser salvo porque é uma boa pessoa, porque faz o bem, ou porque tem uma boa religião. Ficou bem claro aqui. Pedro deixa claro para Cornélio, e a este dão testemunho todos os profetas. Os profetas lá do Velho Testamento falavam, aleluia, a respeito de Jesus Cristo, que ele morreria, que ele pagaria o pecado da humanidade, que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele viria a certo tempo. Jesus veio, realizou a obra da salvação lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, porque a Bíblia diz que sem derramamento de sangue, escute bem, sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há perdão de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro continua dizendo aqui: todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. É no nome de Jesus. É no nome de Jesus. É só no nome dele, e nenhum outro nome o homem pode alcançar perdão dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Quando já foi citado aqui, aqueles 4 amigos do paralítico decidiram levar ele, mas o objetivo deles era o quê? Que Jesus curasse aquele amigo deles que era um paralítico. E entraram na casa fazendo um estrago no telhado, desceram aquele paralítico na presença de Jesus. Jesus estava pregando, ensinando, e Jesus, quando olhou a fé dele, disse para o paralítico: perdoado te são os teus pecados. Ele tem poder para perdoar pecados. O povo olhou para ele e seus corações começaram a pensar, os religiosos: quem pode perdoar pecados senão Deus? Este blasfema, está blasfemando. Ninguém pode liberar alguém do pecado assim, só dizendo está perdoado. Aí Jesus, conhecendo o coração deles, eles não falaram não, eles somente pensaram, disse: qual é mais fácil?
Diz esse paralítico: levanta-te e anda, ou perdoados estão os teus pecados? Eita, Jesus. Qual é o mais fácil? Aleluia. Dizer: está perdoado os teus pecados. Ainda que pareça uma blasfêmia, mas é mais fácil você dizer: está perdoado os seus pecados. Agora, mandar um paralítico se levantar e andar, aí não é mais fácil. Não é outra coisa. Agora é só o poder de Deus. Mas ele mostrou que uma coisa está ligada com a outra, no caso do paralítico. A deficiência não é do próprio pecado das pessoas também. É por causa do pecado. Se não houvesse pecado, nosso irmão Mateus não estaria nessa cadeira de rodas. Ele não estaria careca e envelhecendo. Você não estaria gripado. E tantas pessoas nos hospitais, e tantas pessoas presas, e tantas pessoas passando fome. A maior indagação que as pessoas fazem: por quê? O porquê do sofrimento. Porque as pessoas sofrem, porque pessoas boas, que a gente sabe que não fez nada assim grave para receber certas enfermidades ou sofrimento da vida. É fácil, essa resposta é fácil. Está na Bíblia. É consequência da queda do homem. Se o homem não tivesse pecado, ninguém sofreria. Nós teríamos vida eterna. E aí nós precisamos conhecer por que Jesus teve que descer aqui na terra. Porque o homem pecou, se distanciou, a miséria tomou conta da humanidade. As enfermidades, a opressão maligna, as coisas que a gente passa aqui nessa terra, é consequência do pecado. O homem se distanciou de Deus. E o que Deus fez? Mandou Jesus para pagar o pecado do homem lá na cruz do Calvário. Aleluia. No seu nome é que há perdão de pecado e a restituição da vida eterna, que não pode ser mais aqui. Ela começa aqui, mas ela vai se concretizar no dia que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. E quando Pedro, aleluia, prega esta palavra, glória seja dada o nome do Senhor. Aleluia. No versículo 45. E os fiéis, aliás 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aleluia. Caiu, ou seja, desceu sobre ele o Espírito Santo. E todos que estavam na casa e começaram a falar em novas línguas, começaram, aleluia, ficar cheio do poder, aleluia. E até Pedro ficou assim admirado, louvado seja o nome do Senhor, porque a casa de Cornélio se tornou um Pentecoste, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque ele creu em Jesus. Ele podia dizer: não preciso não, eu não roubei. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: eu até acho que os crentes precisam pregar, porque tem muita gente ruim, tem a pessoa que é prostituta, tem o que é um ladrão, tem a pessoa que fez um mal ali a alguém que se meteu em coisa pesada. Eu acho que não, você está enganadíssimo. Jesus veio para essas pessoas, veio sim, aleluia, mas ele veio salvar você também. Não confie nas suas obras, não confie na sua moralidade, não confie, não seja autoconfiante com relação à sua vida diante de Deus, porque você só pode entrar lá, louvado seja o nome do Senhor, se você se arrepender, se você crer no Evangelho e seguir a palavra do Senhor, para alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É no nome dele, não é nas suas obras. E eu pergunto nesta noite: Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Onde há uma pessoa, se tem uma pessoa, duas ou três, quantas desejarem, que quer receber esse Jesus,
Aleluia. Perdoa. Não? Abençoador. Glória a Deus. Aleluia. 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 Abençoador. Justificador diante de Deus. Aleluia. Com relação aos pecadores. Aleluia. Ele está lhe aguardando de braços abertos para lhe receber. Venha para Jesus nesta noite. Agora não. Tem uma pessoa nesta noite que aceitar Jesus como seu Salvador. Tem uma pessoa. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te chama. Jesus, ele quer salvar você. Louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa para Jesus? Aleluia. Se não tem, que o Senhor conceda a você uma nova oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vai, Arão. Arão quer aceitar Jesus, Arão? Arão, tu já era para estar aqui há muito tempo. Desde o tempo de Moisés. Mais atrasado que só já. A melhor coisa é, na sua idade, já servir a Jesus, porque esse mundo não tem o que oferecer. Você servindo a Jesus, primeiro vai receber perdão, vida eterna, e vai ser poupado de muito mal na sua vida aqui, viu? Tá bom? Aleluia. Porém, a salvação, ela é para quem quer. Alguém diz, não, é porque tem que ser chamado manto mesmo de nascer. Não. A Bíblia diz que quem quiser, beba da água da vida. Oh, glória! Quem quiser. É um desejo. A palavra, ela entra no coração, e ela, quando ela entra no coração, a pessoa tem aquela necessidade de beber da água da vida, que é Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.